Agora tem mais um teste dele, em circunstâncias adversas. Olha só, Gênesis 15, do verso 1 a 6, diz o seguinte: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui nós temos aquele texto que a gente leu a princípio lá em Romanos, tá certo? Veio a palavra do Senhor dizendo para Abraão: ó, não se preocupe, eu sou seu escudo, eu sou seu galardão, né? Quer dizer, teu galardão será sobremodo grande. Confia em mim, continua junto comigo. E aí Abraão se queixa, né? Ah, Senhor, como é que eu vou ter, né? Como é que eu vou. Como o Senhor vai me dar todas essas coisas se ainda continuo sem filhos? Meu herdeiro aqui é o Damasceno, Eliezer, etc. A mim não concedeste descendência. Olha só os pontos que a gente destaca aqui. Primeiro, a promessa de novo. Deus reenfatiza a sua promessa a Abraão. Percebe como Deus está todo momento reenfatizando? Ó, eu vou cumprir minha promessa, eu vou cumprir minha palavra, eu vou cumprir minha palavra para você. Mas aqui, Abraão começa a reclamar essa promessa. Fala: Senhor, o Senhor disse já isso para mim, mas até agora eu não vi isso, tá certo? Eu ainda não experimentei essa bênção que o Senhor tem para minha vida. E aí Deus, de novo, reafirma para ele no verso 4. Abraão reclamou para si o cumprimento da promessa de Deus, mas Deus disse: ó, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Não vai ser Eliezer. Eu vou te dar uma descendência. O descendente da mulher vai vir de ti. Então aqui Deus está de novo reafirmando, levantando Abraão. Né? Às vezes, como a gente também, né? Às vezes a gente fica meio desanimado, mas Deus vai lá e reafirma que Ele está conosco, reafirma que a sua promessa é verdadeira, reafirma que nós podemos confiar nessa palavra. E então, Abraão crê na palavra de Deus, e isso é lhe imputado o quê? Por justiça. Então a gente viu que justiça é o quê? De acordo com a norma, tá certo? Cumprimento da lei. Abraão creu no que o Senhor disse, na palavra do Senhor, e essa crença na palavra do Senhor foi atribuída a Abraão como cumprimento da justiça, como cumprimento da lei. Abraão fez alguma coisa aqui? Não. Ele precisou fazer algo? Não. Ele apenas creu. Ele acreditou. Ele confiou na palavra de Deus. Então a gente vê que a grande diferença entre justiça pelas obras e a justiça pela fé. O cumprimento da lei pelas obras foi o que Abraão fez no Egito. O cumprimento da lei pela fé é o que Abraão está fazendo aqui. O cenário está completamente adverso, ele não tem esperança de ter um filho, porque os anos estão passando, ele já é um idoso, mas pela fé ele acreditou na palavra do Senhor. Então lhe foi atribuída a justiça. O cumprimento da lei foi atribuído a Abraão, ou seja, foi colocado sobre ele, tá certo? Não é dele, mas foi colocado sobre ele, foi imputado sobre ele. Então, quando a gente vê essa questão aqui, Deus reafirmou por N vezes: olha, a tua descendência virá de você, tá certo? Não vai ser aqui Eliezer do Damasceno. Só que o que acontece? Gênesis 16, olha lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então aqui a gente vê um ponto que é muito interessante para a gente. Abraão estava esperando já um bom tempo. Né? 10 anos ali que ele estava esperando o cumprimento da promessa, e a promessa não se cumpria. Só que nessa ocasião, o que acontece? Sarai e Abraão, eles decidem então colocar a justiça própria em ação, né? Eles tentam trazer a promessa de Deus do descendente,
Pelo quê? Pelas suas próprias forças. Ela fala, eu tenho uma serva aqui, uma egípcia, que veio lá do Egito, né? Quando foram expulsos. Toma ela como esposa e eu vou ter filhos através dela, por meio dela. Tá certo? Eu vou edificar filhos por meio dela. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente julga, né? A gente fala, pô, por que Abraão fez isso? Mas lembra, o que está em jogo aqui? É o filho da promessa que está em jogo. É o descendente da mulher. Então eles querem, de qualquer maneira, trazer esse descendente. Esse descendente tem que vir, nem que seja pela Agara egípcia. Tá certo? Mas se Deus prometeu para você, se a promessa é para você, então o que você vai fazer? Você vai aqui deitar com a minha serva e o filho que for gerado, esse vai ser o descendente. Esse vai ser o Messias aguardado, tá certo? É essa a esperança que eles têm. Então é por isso que fica tão dramático essa questão. Porque ao mesmo tempo, ela não pode ter filhos, ele já é idoso, e como é que vai vir o filho da promessa? Tá certo? Ou seja, é algo impossível de acontecer. Mas eles querem, de alguma maneira, trazer o cumprimento dessa promessa. E aí a gente vê que Abraão ele passa por um tempo de provação. Lá no verso 3 diz que ele habitou ali na terra de Canaã por 10 anos. Tá certo? Agora imagina você aguardar por 10 anos o cumprimento da promessa de Deus. Tem gente que esperou, aguardou muito mais, né? Esperou a vida inteira, pessoas até que chegaram a morrer e não viram o cumprimento da promessa. Lá em Hebreus 11 nós vamos ter a galeria lá dos heróis da fé que morreram sem ver o cumprimento da promessa. Mas Abraão já estava aguardando 10 anos o cumprimento. E esse fator também levou ele o quê? A, né, levar os planos ali de Sarai adiante. Como a promessa era para ele, então vai vir o filho da promessa, tá certo? Só que aqui o que a gente vê de novo, justiça própria. Eu tentando fazer que a promessa de Deus, que a palavra de Deus se cumpra pelas minhas ações, tá certo? Pela minha força. E olha só o resultado disso. Lá em Gênesis 17, verso 1 e 2, diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. E agora olha que interessante. Quando Ismael nasceu, tinha o quê? 86 anos, Abraão. Deus ficou sem falar com Abraão 13 anos. Olha que mancada isso. 13 anos, Deus deixou ali Abraão pensando que Ismael era o quê? O filho da promessa. Veio o seu filho. Você não queria o descendente? Tá aí, ó, veio. Você não queria trazer aí o filho da promessa? Chegou. Depois de 13 anos, então, Deus aparece para Abraão, né? Diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando ele já fala isso, ele já está jogando na cara de Abraão. Ele está pensando: o que você está fazendo, Abraão? Eu sou o Todo-Poderoso. Para mim não tem nada impossível. O que você fez? Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. E aqui é fundamental isso. Quando ele fala anda na minha presença e ser perfeito, ele não está dizendo para Abraão, ele não está exigindo perfeição de Abraão. Isso aqui é uma promessa. O que ele está dizendo para Abraão? Se você andar comigo, você vai ser perfeito. Se você andar comigo, as suas obras serão obras da fé e não da carne. Se você andar comigo, você vai ser abençoado. Mas anda comigo, anda na minha presença. Deus ele quer um relacionamento. Lembra que o pecado de Adão e Eva causou o quê? Separação entre nós e Deus. Então nós estamos alheios às coisas de Deus, nós nos escondemos de Deus. Só que o que Deus quer, na verdade, é o quê? Andar com a gente. Quem que vai atrás de Adão e Eva? É Deus. Quando a gente peca, quem que vai atrás da gente? É Deus. Ou seja, Deus a todo momento ele está tentando o quê? Nos atrair para Ele, nos chamar para Ele, para nós sairmos de um estado de condenação e recebermos a justificação de Cristo. Então Deus diz para Abraão: ó, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus aqui de novo ratifica que ele, ó, eu vou estar com você, Abraão. Para de tomar essas decisões, para de tomar conselho por si mesmo. Confia em mim. E aí, nos versos de 15 a 22, disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Sarai significa minha princesa, né? O nome dela foi mudado agora para Sara. O que é Sara? Esqueci o que é Sara agora. Não é mãe de muitos, não. Mãe de nações, alguma coisa assim. Abraão já teve o seu nome mudado, né? Ele começa com Abraão, o capítulo 17, mas agora ele já é Abraão. Então, Abrão era pai exaltado, agora Abraão, pai de muitas nações. Né? E aí depois vai dizer no verso 16: abençoá-la-ei, dela te darei um filho. De novo, Deus chamando a atenção de Abraão. Olha, a promessa é para você, vai vir da tua descendência,
mas também da descendência dela, tá certo? Não é de Agar. E nem qualquer outra mulher que você vai pegar, né? Nem depois a Quetura lá que Abraão dava trabalho, né? Já no fim da vida ela ainda casou com a Quetura. Então aqui ele diz, ó, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe, né? De muitas nações, reis de povos procederão. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Que tradução é essa? Tradução também estranha, né? Mas é a Almeida Revista Atualizada. Tá? Vamos lá. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Então aqui, ó, Abraão já está com 100 anos. Passou todo aquele tempo lá. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Então Abraão ele se riu. Ou seja, ele riu o quê? Por dentro, tá certo? Ele não teve coragem de dar risada na presença de Deus, mas ele riu por dentro. Disse Abraão a Deus, tomara que vive Ismael diante de ti. Por quê? O filho da promessa para Abraão é quem? Ismael. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Ou seja, a promessa é para Abraão, mas é também para Sara. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ou seja, aqui Deus estava presente, ele estava junto de Abraão, tá certo? Aqui Deus não estava apenas falando. Deus estava presente. Apareceu-lhe o Senhor lá, no verso 1. Então Deus se manifestou para Abraão. Teve que ter essa conversa pessoalmente com ele. Abraão, e aí, meu amigo? Você vai continuar andando nas obras? Ou você vai realmente andar pela fé? Você deu um bom primeiro passo, mas depois se escorregou no segundo. Depois teve a briga lá, na questão de Sodoma, né? Tudo bem. Você preferiu, né, deixar o seu sobrinho lá escolher a melhor terra e ficou contente com aquilo que eu te prometi. Depois você, mais 300 homens foram lá, na minha força, resgataram ele de volta. Mas agora, de novo, você tropeça. Você volta atrás. Então, está, né, altos e baixos aqui. E a gente vê que, né, a gente acabou até trazendo esses pontos aqui, mas nesse segundo teste de Abraão, o que acontece? Ele é reprovado também. Porque tomou ali, né, Agar como sua esposa e queria que o filho da promessa fosse Ismael. O fator tempo e casamento faz com que Abraão e Sara juntos tentem alcançar o cumprimento da promessa pelas suas próprias obras. Ou seja, tinha passado tempo, Abraão já estava impaciente. Aí você imagina, né? Sara ali no ouvido dele, cadê o filho da promessa? Cadê o filho da promessa? Cadê o filho da promessa? Tudo bem que Sara ali era formosa, né? Mas não há formosura que aguente, né? A mulher, cadê o filho da promessa? Cadê o filho da promessa? 10 anos. Então fez com que Abraão, tá bom, vamos resolver logo isso aqui. Em vez de repousar na promessa de Deus com confiança, eles decidem agir no lugar de Deus. Essa atitude trouxe desequilíbrio para o lar, preocupação desnecessária, angústia e sofrimento que poderiam ter sido evitados. Que é a situação que muitas vezes nós entramos, né? Querendo tomar o lugar de Deus, querendo tomar a frente de Deus para resolver certas situações que nós já entregamos para Ele, confiando que Ele vai resolver. E muitas vezes nós trazemos um problema que é desnecessário para a nossa vida. Quando nós poderíamos repousar na promessa de Deus, confiar que Ele vai resolver. É lógico que esperar 10 anos por um cumprimento de uma promessa não é fácil. Né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente não aguenta esperar nenhum dia. Né? Mas a fé exige isso. É dessa maneira que nós somos provados. Tá certo? Então, mais um teste da fé. Abraão aqui, ele é reprovado.